Boa noite, minhas irmãs, boa noite, meus irmãos. Vamos nos preparar para mais uma reunião de estudos doutrinários do Centro Espírita Isaac Lima. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações. O amor em nós, Pedro Castelo. Deixa que a luz outra vez brilhará, se você pretender e buscar. Deixe o amor brotar de você e envolver quem quer desistir. Tenha perdão no olhar, ouve no coração. O consolo na palavra, o trabalho nas mãos. Vivifica a canção os que não sabem que tudo passa, transforma-se, renova-se sempre. Volte o olhar pro futuro e verá que é possível uma vida melhor. Plante o bem em qualquer situação. O amanhã ele torna você. Tenha o perdão no olhar, ouve no coração. O consolo na palavra, o trabalho nas mãos. Vivifica a canção os que não sabem que tudo passa, transforma-se, renova-se sempre, transforma-se, renova-se sempre no amor. Boa noite, meus irmãos. Que a paz esteja sempre conosco em nosso lar. A página de hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, por Francisco Cândido Xavier e Emmanuel, intitulada Acharemos Sempre. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, disse Jesus, e Lucas registrou no seu livro, no capítulo 11, versículo 10. E Emmanuel nos explica: ao experimentar o crente a necessidade de alguma coisa, recorda maquinalmente a promessa do Mestre,
quando assegurou resposta adequada a qualquer que pedir. Importa, contudo, saber o que procuramos. Naturalmente, receberemos sempre, mas é imprescindível conhecer o objetivo da nossa solicitação. Asseverou Jesus: quem busca, acha. Quem procura o mal, encontra-se com o mal igualmente. Existe perfeita correspondência entre nossa alma e a alma das coisas. Não expendemos uma hipótese, examinamos uma lei. Para os que procuram ladrões, escutando os falsos apelos do mundo interior que lhes é próprio, todos os homens serão desonestos. Assim ocorre aos que possuem aspirações de crença, acercando-se desconfiado dos agrupamentos religiosos. Nunca surpreendem a fé, porque tudo analisam pela má fé a que se acolhem. Tanto experimentam e insistem, manejando os propósitos inferiores de que se nutrem, que nada encontram efetivamente além das desilusões que esperavam. A fim de encontrarmos o bem, é preciso buscá-lo todos os dias. Inegavelmente, num campo de lutas chocantes como a esfera terrestre, a caçada ao mal é imediatamente coroada de êxito pela preponderância do mal entre as criaturas. A pesca do bem não é tão fácil. No entanto, o bem será encontrado como valor divino e eterno. É indispensável, pois, muita vigilância na decisão que buscarmos alguma coisa. Porquanto o Mestre afirmou: quem busca, acha, e acharemos sempre o que procuramos. Que Jesus abençoe a todos, que mais uma vez essa noite tenhamos um excelente estudo, em nome de Jesus. Que Jesus abençoe a todos e principalmente o dirigente que virá trazer a palavra, que ele seja inspirado pelos nossos irmãos das esferas superiores. Uma boa noite a todos. Boa noite, meus irmãos, irmãs, que nos encontramos aqui irmanados no mesmo propósito de aprender, de estudar, de participar de mais um estudo doutrinário do dia de hoje. Que possamos então aproveitar essas vibrações de paz que nos envolvem e elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre Guia, pedindo que Ele nos envolva o palestrante da noite de hoje, que vai nos orientar, que vai conversar conosco, nos trazendo esclarecimento, que ele seja envolvido, que ele possa desenvolver um bom estudo e que todos nós possamos estar atentos, com o pensamento voltado para o aprendizado, para o estudo, envolvidos em paz, em tranquilidade, para que possamos absorver tudo o que for aqui falado e que o estudo de hoje possa nos atender no que nós mais precisarmos, que possamos estar atentos, que possamos estar compenetrados no estudo da noite de hoje. Pai amado,
também te agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos. Te agradecermos por tudo que temos recebido até o dia de hoje. Que a tua paz se faça presente nesse estudo. Que assim seja. Olá, tudo bem? Amigos queridos do Isaac Lima, meu nome é Sidney Ferreira, eu sou do CELV, Centro Espírita Luz e Verdade, instituição também aqui do bairro de Campo Grande, e uma alegria muito grande poder estar mais uma vez conversando, né, com os amigos queridos do CEIU sobre mais um tema que nos promove reflexões íntimas, que nos promove oportunidades inúmeras de ajustamento de conduta, nessa busca pela nossa reforma íntima, pela nossa felicidade. Hoje, o tema para o qual nós fomos convidados a conversar um pouco é o materialismo, que está contido nas questões 147 e 148 do Livro dos Espíritos, não só nessas questões, né? Essas duas questões abordam especificamente esse tópico, mas esse assunto também é abordado em outros pontos do Livro dos Espíritos, das outras obras da codificação e também da literatura espírita de uma maneira geral, sendo um tema que remete a épocas antigas da nossa humanidade, mas ainda muito presente nos tempos atuais, esse que é o materialismo. Mas o que vem a ser, então, o materialismo? De que forma, né, o materialismo e o espiritismo acabam tendo um encontro, né, e de que forma o espiritismo enxerga e aborda os pontos levantados pelo materialismo. Então, esses são os pontos que nós vamos conversar no nosso encontro de hoje. O materialismo, então, ele vem a ser, né, por conceito, por definição, uma corrente filosófica, uma forma de pensar que admite como causa de todos os fenômenos do universo a matéria e as suas propriedades, a matéria e suas derivações, nada existindo que não seja relacionado à matéria, ao que seja tangível, mensurável, né? Então, o materialismo ele nega a existência de um princípio inteligente que seja independente da matéria, ele atribui que a nossa inteligência e os nossos sentimentos seriam atributos da matéria, que a consciência de cada um ela nasceria no desenvolvimento do feto, né? Ainda no desenvolvimento do sistema nervoso, nos primeiros momentos do nascimento, da gestação de um novo ser, e essa consciência morreria, deixaria de existir junto com o corpo no momento da morte do corpo físico. Então essas são as linhas que definem a base fundamental do que vem a ser o materialismo, ou seja, crer na matéria pela matéria e suas derivações, sem acreditar na existência de nada que não seja relacionado a isso, né? E aí nós nos remetemos, não temos como não nos remeter a isso, de que a visão humana, a visão do ser humano, ela ainda é muito restrita e muito baseada em orgulho e egoísmo, né? Nós sabemos, no estudo da doutrina, que o orgulho e o egoísmo são as duas das principais paixões, vícios a serem vencidos pelos seres humanos no processo evolutivo, porque eles dizem respeito diretamente ao nosso eu, né? Ao que nos afeta, a nossa forma de enxergar as coisas que nós, na maioria das vezes, não gostamos de ver atingida na nossa maneira de nos relacionar com o mundo. E aí, essa visão, então,
humana restrita e baseada em orgulho e egoísmo fez e continua fazendo com que muitas pessoas acreditem que tudo o que importa na vida é a matéria e que a morte acaba com isso, né? A morte acaba com a vida. E aí essas pessoas, as que pensam desta forma, não conseguem enxergar que é uma continuidade além da matéria e acham que não existe nada, então. Ou seja, todo o mal e todo o bem que nós fizemos ao longo da vida, todos os laços de afeição, de amizade, de carinho e de amor que foram construídos ao longo da vida, tudo o que nós construímos e realizamos, que muitas vezes é imaterial, né? Porque laços de carinho, amor, afeição, quando sinceros, são sentimentos, são imateriais, e tudo isso deixaria de existir. E o problema de nós pensarmos dessa forma, vinculada ao orgulho e ao egoísmo, né, é que isso leva a inúmeros problemas para o ser, né, para o ser de uma maneira geral, porque acaba distorcendo valores morais que são básicos, né, e atingindo o respeito aos direitos e os deveres que todos nós, do contrário, devemos estar procurando desenvolver cada vez mais. Então, se eu penso que não existe nada além da matéria, essa forma de pensamento acaba por exaltar e inflar as paixões, tudo o que nos vincula à matéria, né? Porque acaba tirando de nós a responsabilidade futura pelas nossas escolhas e as consequências das nossas escolhas. Então nós estudamos na doutrina que todos nós temos o livre-arbítrio, mas ao mesmo tempo que Deus nos concede o livre-arbítrio para fazermos as nossas escolhas, Ele também institui a lei de causa e efeito. Então, tudo o que nós realizamos com o nosso livre-arbítrio, cada escolha que eu faço dá causa a uma consequência futura, a um efeito futuro, que será mais alegre ou menos, mais feliz, de maior sofrimento, a depender das escolhas que eu estou fazendo hoje. E essas escolhas, elas podem dizer respeito a questões materiais, sim, podem, mas também, e na maior parte, a questões morais. E essas escolhas que eu faço dão causa a consequências que nós poderemos colher nesta própria vida ou em vidas futuras. Não é isso? Então o Espiritismo, a gente já começando aí a trazer a visão espírita, ele nos vem trazer essa clareza de raciocínio, nos mostrando que, como temos o livre-arbítrio e temos responsabilidade pelas nossas escolhas, quando nós temos uma visão estritamente materialista, nós acabamos por tirar de nós grande parte da responsabilidade pelas nossas atitudes. E isso faz com que as paixões, os vícios, tudo que nos vincula à matéria, o desejo do poder, do dinheiro, do ter em relação ao ser, tudo isso é inflado, insuflado, né? Porque nós não temos o contraponto. Por que eu vou me preocupar em fazer a caridade? Por que eu vou me preocupar comigo mesmo? Os outros que se virem, né? Então, se eu penso dessa forma estritamente material, assim, eu vou fazer para mim, para garantir o meu, para que eu tenha uma vida o mais confortável possível, porque a vida é uma só. Depois que eu morrer, tudo acaba. Mas isso é uma visão muito limitada, não é isso? E o que isso traz como consequências? Acaba trazendo como consequências para o ser indiferença perante a vida, vaidade, orgulho, né? O próprio orgulho e o egoísmo, como falamos, a solidão em muitos momentos, um imediatismo perante tudo relacionado à vida,
Porque se eu restringo as minhas perspectivas à vida atual, isso gera um imediatismo em tudo o que eu faço. Ao passo que, quando eu compreendo a minha existência como um ser eterno, sendo esta encarnação apenas mais uma das minhas etapas, né? Fazendo uma analogia, quando nós estamos cursando a nossa vida acadêmica, da época da escola, posteriormente da universidade, quando eu estou lá pela metade, no ensino médio, digamos assim, eu sei que eu preciso cumprir aquela etapa do ano letivo para continuar seguindo nos meus estudos, fazendo uma analogia com o conceito de evolução e sabendo que se eu for bem nos meus estudos, avançar neles, evoluir neles, mais à frente eu poderei conquistar o trabalho que eu desejo, a vida que eu gostaria de ter, né? Então, na nossa vida acadêmica, nós temos esse vislumbre, mas quando nós transportamos isso para a nossa vida real aqui como encarnados, se eu não tenho esse vislumbre de futuro, de que é importante para a minha felicidade futura, depois que eu desencarno e posteriormente ainda, é importante que hoje eu procure ser o quão melhor eu puder, corrigindo as minhas imperfeições, procurando me melhorar, desenvolvendo a caridade, né? Na sua real essência, como Jesus nos ensinou, ou seja, ser benevolentes, indulgentes e aprendendo a perdoar, da mesma forma que nós apreciamos que as pessoas sejam conosco. Então isso tudo são trabalhos que nós vamos realizando, que vão nos preparando para um futuro que está sim nessa vida, mas que vai muito além dela. Isso nos gera esperança, expectativas muito maiores que a visão do materialismo não traz, não oferece, né? Então a lógica e a racionalidade que a doutrina espírita nos apresenta nos leva a pensar de forma diferente. E aí lá na questão 147, Kardec pergunta assim para os espíritos, por que muitas pessoas que se aprofundam na ciência são levadas ao materialismo? Então nós vemos realmente, entre muitos os ditos sábios, e isso em todos os tempos, inclusive nos atuais, que parece que quanto mais estudam, mais materializam, né? Se materializam, digamos assim, nessa visão. E aí os espíritos explicam que é justamente o orgulho nosso do ser humano que faz com que esses que estudam muito queiram acreditar apenas no que conseguem ver, tocar, não é isso? E acabam não admitindo que possa sequer existir alguma coisa que esteja acima do seu entendimento e que a natureza não poderia lhes conservar nada de oculto. Essa realmente é uma visão muito orgulhosa da vida. Não é isso? Porque se nós de novo fizermos analogia com a nossa vida acadêmica, nós vemos quando estudamos a doutrina espírita que muitas vezes os espíritos nos dizem, Kardec nos diz, que existem determinadas coisas que nós ainda não temos condições de compreender nessa vida, dada ao nosso atual estágio evolutivo. Mas isso não significa que sejam conhecimentos ocultos, né? É simplesmente o fato de que nós ainda não temos condições de compreender. Muitas vezes nos falta linguagem para compreender. E é fácil nós traçarmos uma analogia. Se nós pegarmos uma criança que esteja no segundo, no terceiro ano do seu ensino fundamental e quisermos explicar para ela conceitos complexos de física, química, matemática, ou seja lá o que for, ela não vai compreender, né? Por quê? Porque ela ainda está numa etapa de aprendizados que não lhe permite ter alcance para compreender esses conceitos complexos. Mais à frente, na sua jornada evolutiva dos seus estudos, ela chegará num determinado ponto em que ela reunirá as condições necessárias para isso. Assim não somos nós. Nós nos comparamos àquelas crianças que ainda estão na caminhada, né? Ainda precisam se aperfeiçoar e evoluir muito mais para que lá na frente
tenhamos a condição de compreender. Então, quando vemos algumas coisas para o qual não conseguimos vislumbrar um entendimento, uma resposta concreta e precisa, é porque aquilo ali não é que seja oculto, mas sim que nós ainda não temos a condição de compreender. E aí precisamos desenvolver em nós a paciência de entender que precisamos caminhar mais para ter mais acesso, né? Depende de nós, está em nós. Então nós vamos vendo que o orgulho, ele acaba sendo a palavra-chave para isso, né? Acaba sendo a palavra-chave e é a palavra-chave seguido justamente da falta de fé e de esperança no futuro e em Deus, nosso Pai, né? Dando um exemplo interessante, se nós pensarmos, os sentimentos, eles são aceitos como existentes, né? Os sentimentos existem. Só que, ao mesmo tempo, os sentimentos eles não podem ser vistos ou tocados. Quando você vê que alguém está feliz, se você perguntar para alguém assim, como você está se sentindo? Eu estou feliz. Mas aí mostra para mim a felicidade. Então, se nós pensarmos numa visão materialista, a palavra felicidade não é algo concreto que a gente pode tocar. Se você olha para alguém feliz, você vai ver provavelmente expressões faciais que demonstram isso, né? Um sorriso, uma expressão no olhar, que vão demonstrar que a pessoa está feliz. Mas o sentimento felicidade não é algo que você consegue tocar, pegar em suas mãos, sentir materialmente falando. Contudo, todos sabemos que existe a felicidade, não é? A alegria, a tristeza, a raiva, tantos sentimentos que nós sabemos que existem, não é isso? Então, não dando um exemplo, né, de certa forma até simples, mas não é porque alguma coisa não exista materialmente falando, não possa ser tocada, tangibilizada, materializada, que ela não exista. Então, se isso que citamos agora pode ser considerado como uma verdade, como exemplo, então por que não existir algo além do corpo físico, além da matéria que nos é acessível? É uma questão de lógica, de raciocínio que a doutrina espírita vem nos apresentar, né? E aí, em muitos casos, falando especificamente a respeito da morte do corpo físico, em muitos casos o materialismo ele vem a ser na verdade, uma fuga devido ao medo do vazio e do nada após a morte, né? E esse medo, ele, na verdade, compreende, como falamos, uma falta de fé em Deus e de esperança no futuro. Então, aquelas pessoas que têm essa visão do materialismo, que creem que a vida é essa que temos, que a matéria é a única coisa que importa e que depois da morte tudo se encerra, na verdade ali, intimamente, mesmo que de uma forma não admitida, aquelas pessoas sentem um medo do após, o vazio e o nada, porque morreu, o que acontece, né? Qual o sentido disso? Então esses questionamentos íntimos existem, até porque, como os espíritos respondem a Kardec também no Livro dos Espíritos, as leis de Deus estão escritas na consciência de todos nós. Na consciência de todos nós. Então, mesmo entre aquelas pessoas mais endurecidas, e aí não falando somente da questão do materialismo, mesmo entre aquelas pessoas mais endurecidas, a lei de Deus está lá. E ela vem a se manifestar em diversos momentos das nossas vidas, né? E nesse caso específico, esse medo do vazio e do nada é uma chama íntima nos indicando que existe sim algo depois, mas que aquelas minhas crenças mundanas, elas acabam me impedindo e aí criando esse conflito. Então o materialismo acaba sendo muitas vezes uma fuga, né? Como eu não compreendo, como eu sinto medo do que teria desse vazio, desse nada existencial, então eu prefiro assumir que não existe nada. E aí é uma coisa complexa, porque envolve justamente a falta da fé em Deus e da esperança.
né? Então, como estávamos falando, instintivamente, todos nós temos a convicção de que existe algo após a morte do corpo físico, né? O próprio sentimento de deixar tudo o que nós construímos para trás, a nossa família, os nossos amores, as nossas amizades, tantas esperanças de um futuro melhor, né? Tudo isso acaba. Qual é a razão e qual é o sentido? E aí Kardec vem nos dizer: a religião ensina que não pode ser assim, e a razão vem confirmar. Não é? Então é a união do pensamento religioso com a razão, com a racionalidade, vindo a nos fazer compreender. Né? E aí, na questão 148, Kardec pergunta aos espíritos se não seria de se lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, ao contrário, mostrar ao homem a grandeza de Deus. E aí os espíritos explicam novamente de que não é de se lastimar, porque o materialismo não é uma consequência, né? Não é uma consequência. Nós é que temos nós tiramos conclusões erradas e falsas, muitas vezes, dos estudos que fazemos. De novo, muitas vezes, na maioria das vezes, devido ao orgulho e ao egoísmo. E nós temos um grande exemplo que eu trago para esse nosso estudo e que eu gostaria de deixar como referência para vocês assistirem. Para quem já tiver assistido, vale a pena assistir de novo, e para quem não, vale muito a pena assistir, que é o filme de Dr. Bezerra de Menezes, mais precisamente no trecho onde Dr. Bezerra trava o diálogo com um materialista. Então, nesse trecho do vídeo, é um trecho do filme, na verdade, mas se vocês procurarem no YouTube, colocar diálogo Dr. Bezerra materialista, vão vir lá esses vídeos. É um vídeo curto de 9 minutos e um pouquinho, que mostra numa determinada reunião, uma reunião de estudos, onde estava o Dr. Bezerra e uma audiência, né, e as pessoas que estavam com ele para participar da reunião. Ele vem a ser interrompido por um senhor materialista que vem colocando de uma forma até irônica, com certo deboche, convidando eles, os materialistas, convidando o Dr. Bezerra e os espíritos a terem um debate público onde os materialistas iam buscar apresentar uma série de provas de que os fenômenos espíritas eram falsos, que tudo não se tratava de charlatanismo, apresentar pessoas que se diziam enganadas pelo que o espiritismo prometia, e falando uma série de coisas, né? E querendo convidar para o debate público. E aí, Dr. Bezerra, e quando eu digo para vocês para assistirem, eu recomendo bastante, porque é um complemento muito grande ao nosso estudo. Quando o Dr. Bezerra responde, e aí eu queria só deixar esse ponto de atenção para quem for assistir o vídeo: assistam, mas não com a visão relacionada a quem ganhou o debate. Porque o ponto principal não é esse, o debate que eu digo, aquele diálogo naquela hora, né? Não tentem se ater a essa questão de quem ganhou aquele diálogo. Porque Dr. Bezerra, na resposta, ele passa uma lição valiosíssima para aquele senhor e que vale para todos nós, né? Porque, ao ser questionado dessa forma, Dr. Bezerra, obviamente, teria embasamento para responder a todos aqueles apontamentos, né, caluniosos, debochados que estavam sendo feitos, com argumentos, né, que possivelmente incitariam ainda mais aquele homem a aquele tom de conversa. Mas, do contrário, o que o Dr. Bezerra fez, ao invés de se focar nesses aspectos de fenômeno, que o homem, da existência dos espíritos, da comunicação com os mortos, que aquele senhor materialista estava fazendo, Dr. Bezerra diz, então,
que os espíritas, ele e os espíritas, aceitam sim aquele debate público, se os materialistas apresentassem algum infeliz da vida a quem o materialismo tem ajudado, né? Alguma pessoa desgraçada e desesperada, sem esperanças no futuro, a quem o materialismo tenha restituído a alegria de viver. Aquelas pessoas que nascem cegas, surdas, paralíticas, a quem o materialismo tenha auxiliado a compreender que aquele é o quinhão de lutas e dificuldades que aquela pessoa precisa suportar naquela vida, mas que nem por isso é um desamparado de Deus. E aí ele vai citando uma série de exemplos, tentando demonstrar àquele irmão de que, na verdade, esse é o ponto principal que eu gostaria de registrar como lição, né, para esse exemplo do vídeo, de que o principal, na verdade, não é querer que provar para os materialistas com o que nós aprendemos na doutrina, de que os espíritos existem, de que a comunicação com os mortos é possível, os fenômenos da mediunidade, né? Isso não é o mais importante. O mais importante é que, para Deus, o mais importante é a nossa transformação moral, é a nossa capacidade de praticarmos o bem. É isso que nos eleva na essência, né? Obviamente, o Espiritismo nos traz os ensinamentos que nos permitem ter uma amplitude, eles expandem os nossos entendimentos, ao contrário do que o materialismo sugere. Mas, além disso, nós temos o ponto central, que é algo que está acima do Espiritismo, do materialismo, do catolicismo, das religiões evangélicas, da Umbanda, ou de qualquer linha ou seita ou religiosa que exista. Acima de tudo está o bem que nós somos capazes de fazer e o quão nós esforçamos por nos melhorar. Não é isso? E os espíritos respondem isso a Kardec também, mediante uma pergunta no Livro dos Espíritos, que acima das religiões está sempre a nossa esforço em nos melhorarmos e em praticarmos o bem. É isso que nos aproxima de Deus. E essa é a visão principal que Dr. Bezerra procura passar nesse diálogo com esse senhor materialista, e que eu recomendo muito que vocês vejam, porque complementa o nosso estudo. Tá? E aí, seguindo, nós vamos buscar lá na questão 799 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntando assim: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? E aí os Espíritos justamente explicam que é indo contra essas ideias do materialismo, respeitando, claro, mas fazendo com que os seres humanos compreendam onde devem se encontrar os seus verdadeiros interesses, não é? Fazendo com que o ser humano perceba de que, por meio do presente, ele está preparando o seu futuro. E isso nos abre uma grande noção ou visão de solidariedade que nos faz unir como irmãos que somos. Então esse, na essência, é o nosso objetivo, é a contribuição que o Espiritismo traz para nós. Pegar aqueles ensinamentos que Jesus nos trouxe há 2000 anos, jogar uma luz sobre eles, nos ajudando a compreender melhor esses ensinamentos e como nós podemos, a partir dessa compreensão, nos melhorar e caminhar em busca dessa felicidade, ao qual todos nós estamos destinados, né? E todos nós chegaremos lá. Agora, o tempo que levaremos, os percalços do caminho, isso está na nossa mão, no nosso controle. Não é isso?
Então, um outro aspecto muito importante que nós não podemos esquecer é que, mesmo com tudo isso que nós explicamos, nós não devemos sempre lembrar do não julgueis para não ser julgados. Nós não temos o direito de condenar ou de julgar ninguém por ser materialista, nem por qualquer outro motivo. Vamos lembrar de que entre as pessoas que se colocam como materialista, existem pessoas que são boas e são íntegras, né? O conhecimento, ter conhecimento, não é sinônimo de ter bom caráter. Então, respeitar sempre. Se tivermos a oportunidade de orientar através de um diálogo saudável, como o Dr. Bezerra fez, que façamos isso, mas sempre com respeito ao nosso semelhante. Então, nós precisamos nos esforçar nesses sentidos. Não julgueis para não serem julgados, orai e vigiai sempre, desenvolver em si a fé e a esperança no futuro, trabalhar a caridade dentro de cada um de nós, como Jesus nos ensinou, como já dissemos, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Esses são os caminhos que nos conduzem a Deus. E tudo o que for diferente disso, que nós possamos, acima de tudo, fazer primeiro uma autoanálise, né? Aquele trabalho de autoconhecimento, fazer uma autoanálise e aquela fórmula infalível para nós sabermos se estamos agindo errado em algum ponto, é nós fazermos aquele questionamento sincero se nós gostaríamos que aquilo que estamos fazendo ou pensando, se nós gostaríamos que fosse feito no sentido contrário com relação a nós. E se a resposta for não, de forma sincera, é porque provavelmente nós estamos agindo errado, então vamos ajustar a nossa conduta. Vamos fazer como Santo Agostinho fazia, que é uma lição valiosa, que ele vem a nos colocar lá no capítulo que trata sobre o homem de bem. Santo Agostinho dizia que ele passava, todo dia ao se recolher, ele passava em vista como tinha sido o seu dia. E aí, nos pontos do seu dia onde ele achava que ele de alguma forma poderia ter se equivocado, ele procurava refletir sobre aquilo, o que deveria ter sido feito, para que no dia seguinte, ao se deparar com situações semelhantes àquelas, ele se esforçasse para não errar novamente. Então esse exercício diário nos ajuda, através do esforço e da disciplina, a ir subindo um degrau de cada vez na nossa escala evolutiva. Então, meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos, esse era o estudo, né, que nós trouxemos para hoje. Espero que essas reflexões sejam importantes para vocês, como foram para mim, como sabemos que todos os ensinamentos da doutrina o são, e que essas reflexões possam ser, né, úteis no sentido de buscarmos a nossa melhoria contínua rumo a estarmos próximos a nosso Pai, a Deus nosso Pai. Muito obrigado a todos, obrigado ao CEIU pelo convite, deixo um abraço a todos os queridos amigos e que possamos em breve nos encontrar para dar aquele abraço que gostamos, estar junto e confraternizando novamente. Então, muito obrigado mais uma vez, fiquemos com Deus e em paz. Vamos então, meus irmãos, unir os nossos pensamentos, elevá-los a Jesus, nosso Mestre, a Deus, nosso Pai, e agradecer. Obrigada, Senhor, por mais este momento de união, de prece e de aprendizado. Permita, Mestre Jesus, que consigamos colocar em prática todas as lições que aqui nos foram relembradas. Que tenhamos, Senhor, a paz, a coragem necessária para ver em nós a necessidade de mudança e colocarmos, Senhor,
em prática no nosso dia a dia os teus ensinamentos. Abençoa, Senhor, a todos nós deste grupo, de todos os grupos, Senhor, a todos nós deste planeta. Envolva, Senhor, a humanidade em teu amor. Te pedimos, Mestre Jesus, que esteja sempre conosco e que nos fortaleça para que possamos estar contigo. Que a tua paz nos envolva hoje, agora e sempre, mas que acima de tudo, Senhor, seja feita a tua vontade e a vontade de Deus, nosso Pai. Que assim seja. Prezadas irmãs, prezados irmãos, ao final desta reunião, nós agradecemos a todos os que nos ouviram, agradecemos a todos os companheiros e companheiras que colaboraram para que essa reunião fosse feita. Agradecemos esta bendita oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, em nome de Deus nosso Pai. Que possamos nos reencontrar na próxima semana com alegria em nossos corações. Uma boa noite e um grande abraço. Canção da Alegria Cristã, autor desconhecido. Somos companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, nem fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos como bons amigos, como bons cristãos, sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria pelo Espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos como bons amigos, como bons cristãos. Alegria